Boa noite, seja bem-vindo à nossa live em alusão ao Janeiro Branco. Eu sou Wagner Costa, psicólogo, e vou conduzir esse trabalho para nós interagirmos com você falando sobre o Janeiro Branco. Eu tenho dois convidados que estarão junto comigo, Marcelo Tito, também psicólogo, e Mariana Pessoa. Os dois são colegas que trabalham aqui na cidade de Boa Vista. Eu quero dizer para você que está nos assistindo pode interagir conosco através das redes sociais da Assembleia, @AssembleiaRR. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Se você quiser fazer perguntas, entre lá, deixe seus comentários, faça suas perguntas, que nós teremos o prazer de responder a você. O Janeiro Branco é uma campanha nacional e nós vamos conversar com os nossos dois convidados agora, que eu vou chamá-los para que eles se apresentem e nós possamos conversar um pouco. Primeiro eu vou chamar a Mariana Pessoa, que vai se apresentar e dar o nosso boa noite a ela. Olá, muito boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Vamos falar de saúde mental, vamos falar de qualidade de vida. E nós estamos no Janeiro Branco e a nossa campanha é alusiva para isso. Ok, então também tem o Marcelo Tito que vai participar conosco e eu queria que o Marcelo Tito entrasse no ar aqui para dar o seu boa noite e chegar junto ao nosso trabalho. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Wagner. É um prazer estar mais uma vez aqui na TV Assembleia, falando de um assunto tão importante que é o Janeiro Branco. E nós estamos falando aí para todo o povo de Roraima e para o mundo inteiro aí através da internet. É um prazer estar aqui. Então, pessoal, a ideia do Janeiro Branco é uma ideia genuinamente brasileira, criada por um psicólogo brasileiro, que traz a proposta de nós cuidarmos da nossa saúde mental durante todo o ano. Primeiro eu vou convidar a Mariana para que ela nos explique como é que ela vê hoje o Janeiro Branco. Mariana, na sua opinião, como é que você vê o desenvolvimento da campanha aqui no Estado e no Brasil como um todo? Perfeito. Wagner, acho que ultimamente nós temos falado cada vez mais de saúde mental. E ao contrário do que se pensava antigamente, as pessoas comentavam que até em relação ao suicídio, e falar de suicídio, falar de depressão, falar de ansiedade, era estimular que a pessoa desenvolvesse isso ou que cometesse o suicídio. E muito pelo contrário, falar sobre é desmistificar, é adquirir conhecimento, é ter propriedade para entender e sair do senso comum, sair da ignorância que muitas pessoas pensam que não ter saúde mental é frescura. Então essa campanha vem ganhando força e que bom que cada vez mais estamos empenhados em falar sobre o tema para desmistificar várias crenças. E por isso nós estamos hoje aqui para conversar sobre qualidade de vida, para conversar sobre a saúde mental, para as pessoas começarem a se observar melhor, para que elas possam se perceber, entender caso elas de fato estejam em adoecimento, para que busquem ajuda e para tratar de todas as tratativas que nós pudermos em relação ao tema, desde a identificação do diagnóstico até o tratamento e prevenção, é claro, já que a campanha é essa, ela é preventiva. Eu perguntaria ao Marcelo, Marcelo, como é que você tem percebido o envolvimento das pessoas? Você acha que melhorou a visão das pessoas com relação à saúde mental? Que essas campanhas que são feitas, elas têm ajudado a clarear a mente das pessoas de que saúde mental é algo importante? Wagner, com essa questão da pandemia, né, com tudo que tem acontecido, nós percebemos que as pessoas têm cada vez mais tem buscado aí na internet, nos meios de comunicação de massa, informações sobre saúde mental, né? Cada vez mais são realizados lives como essa, falando sobre saúde mental, e eu percebo realmente que cada vez mais as pessoas têm participado, têm se envolvido, e como a Mariana muito bem falou, né, esse é um trabalho que nós realizamos de forma preventiva, né, ao realizar uma live como essa, porque muita gente, nesse momento que a gente está conversando, está aí tendo a sua residência, sofrendo, está triste, está isolada,
e muitas vezes não consegue nem identificar que isso é o princípio de um sério problema, né? E à medida em que as pessoas vão se informando e elas estão buscando se informar, elas conseguem iniciar um tratamento precoce, conseguem buscar ajuda especializada e, dessa forma, garantir a sua qualidade de vida, a sua saúde, tanto física como mental. Ok, uma das coisas que nós percebemos é que o Janeiro Branco, ele vem despertando nas pessoas essa vontade de planejar a saúde mental. E aí eu vou conversar aqui com meus convidados para que eles digam qual é o plano deles, de que forma vocês hoje cuidam da sua saúde mental. Então eu começaria com a Mariana. Mariana, eu queria que você dissesse para nós já conversamos sobre isso, mas seria interessante o público ter esse tipo de informação. Como é que você cuida da sua saúde mental hoje? Perfeito. Olha só, a coisa, ela é bem linear, assim, olha só como a nossa vida é. Eu já cuidava da minha saúde mental, fazia terapia, fiz terapia há bastante tempo, mas a nossa vida ela é muito dinâmica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós teremos pelo menos 3 episódios depressivos ao longo da vida. E me aconteceu ter depressão. Eu já cuidava da minha saúde mental através de terapia, e daí eu redobrei os cuidados porque eu estava fazendo um tratamento. Então, além da terapia, eu aprendi que acordar mais cedo, fazer meditação, praticar atividade física, ter um hobby, cuidar da espiritualidade, são ferramentas fundamentais para que a gente consiga cuidar da nossa saúde mental. E a ausência de uma dessas coisas implica em mais estresse, mais ansiedade, o que nos torna mais vulneráveis. Ok, Tito, me conte aí, o que você tem feito para manter a sua saúde mental? Me conta aí, Tito, como é que tu tens trabalhado isso nesse mundo corrido? É muito legal, né? Existe uma mítica, às vezes, que as pessoas pensam, ele é psicólogo, ele não passa por isso, não tem problema. Então, vou contar um segredo para você que está assistindo. Todos nós passamos por isso. Se fosse assim, o médico não adoecia, né? Então, cuidar da saúde mental é muito importante para todos nós, inclusive para os psicólogos. Eu, particularmente, procuro cuidar da minha saúde mental encontrando um equilíbrio em relação ao meu trabalho, encontrando um equilíbrio para mim não trabalhar demais, porque o nosso trabalho ele é muito cansativo física e mentalmente, né? Durante o atendimento, a gente tem um trabalho mental muito grande ali na busca, tentando ajudar o nosso paciente. Uma outra coisa que eu faço, além de equilibrar a quantidade de atendimentos, procurar fazer atividade física, me ajuda também nesse sentido, e cultivar bons relacionamentos, né? Tanto com amigos, com os familiares mais próximos, para que a gente possa ter realmente um dia a dia, uma rotina com o mínimo de conflitos possível, com o mínimo de angústias possíveis, para que a gente possa ter uma manutenção aí nesse bem-estar mental também. Ok. Olha só, você que nos escuta, o Janeiro Branco é uma campanha que ela tem como um dos principais objetivos estimular pessoas e instituições a incluírem no seu planejamento anual ações para o cuidado da saúde mental. Todo mundo no mês de janeiro planeja ações para ganhar dinheiro, para emagrecer, para conquistar coisas. Então o Janeiro Branco sugere que você pegue o mês de janeiro e também planeje ações de saúde mental para a sua vida. Nós temos aqui algumas perguntas, pessoas que são colaboradores da Assembleia, que fizeram perguntas para nós. Nós vamos colocar essas perguntas no ar e vou pedir para a Mariana responder a primeira e eu vou alternando aqui, eu, Tito e Mariana, vamos conversando sobre essas respostas e explicando mais sobre o Janeiro Branco. Então, Mariana, nós vamos colocar a primeira pergunta no ar e aí eu gostaria que você respondesse. Meu nome é Juliana Rodrigues, eu sou servidora pública e eu gostaria de saber quais são os primeiros sintomas da depressão. Posso responder? Vamos lá. Sintomas da depressão. Para você identificar em você e até em outras pessoas. Nós temos uma dificuldade muito grande em nos perceber. Por isso a gente faz terapia também, para atingir o autoconhecimento, para nos entender melhor. Pode ser um processo mais longo.
Então, para que a gente entenda e consiga visualizar no outro sintomas de depressão, a gente presta atenção no comportamento. Então, veja, aquela pessoa que era mais extrovertida e ela fica mais isolada, ela fica mais quieta, mais triste, coisas que aquela pessoa gostava de fazer, ela para de fazer. Então, existem algumas mudanças comportamentais. Está tudo bem se sentir triste, a tristeza faz parte das nossas emoções. Mas quando isso se alonga por muito tempo e você percebe que aquela pessoa começa a ter uma certa apatia e ela mudou um comportamento, então isso sim é um sinal, um sintoma de depressão. É uma das nossas primeiras percepções, através dos nossos comportamentos. Ok. Tito, o que você mais percebe? Essa é uma pergunta que foi feita aí, é uma pergunta muito recorrente. Como é que tu costuma responder essa pergunta para as pessoas no teu dia a dia? Como a Mariana bem colocou, né, um dos primeiros sinais ali para se observar um processo de depressão se iniciando é justamente essa mudança comportamental. Às vezes, algumas pessoas, as pessoas acreditam que, às vezes, está relacionado somente a um isolamento, a uma tristeza, mas não. As pessoas podem apresentar comportamentos em público, às vezes de euforia, mas no momento em que ela está sozinha, ela apresenta essa tristeza também. Mas o isolamento social é uma característica também de um início de um processo depressivo. Muitas vezes uma apatia, né? Você consegue perceber que a vida está ficando assim um pouco sem ânimo, né? Você acorda de manhã sem prazer para fazer nada. É como se você tivesse ali perdendo o brilho nas coisas, o sabor nos alimentos. Vou tentar dar uma explicação assim, as coisas vão ficando sem vida mesmo para você. Então, se você está percebendo isso, é interessante você buscar auxílio profissional, uma avaliação para ver se é o caso, para ver se você deve iniciar ou não um processo de tratamento. Ok, é interessante você que nos assiste, porque isso é uma pergunta que é muito recorrente. As pessoas querem saber qual é o primeiro sinal da depressão. Agora, uma coisa importante, além disso que a Mariana e o Tito comentaram, é o que você deve fazer para se proteger contra a depressão. Você precisa viver emoções positivas, você precisa ter propósito na sua vida, você precisa estar envolvido com atividades que te façam crescer sempre. Então pense sempre nesse aspecto de buscar manter a sua vida ativa de forma positiva e crescente permanentemente, que isso é muito importante para mantermos a saúde mental. Nós vamos colocar no ar a segunda pergunta e depois eu queria que o Tito começasse respondendo. Vamos lá, a segunda pergunta, diretor, põe aí no ar para nós. Sou Ellen Gugel, eu sou jornalista e eu gostaria de saber como evitar gatilhos emocionais. É um prazer responder a sua pergunta e ela é uma pergunta muito pertinente. Quando nós falamos de gatilhos, é justamente aquilo que aciona alguma coisa, né? É o que dispara alguma coisa. E tudo ao nosso redor pode ser um gatilho emocional, dependendo do teu histórico de vida, dependendo das tuas experiências, das tuas vivências, né? E cada pessoa vai reagir de forma diferente a gatilhos diferentes. Então, eu acredito que o que você gostaria de perguntar não é como evitar gatilhos emocionais, porque os gatilhos eles vão acontecer e provavelmente você não tem muito como evitar, mas é como agir no momento em que você se depara com esses gatilhos. Então, entenda uma coisa, quando algo acontece que te provoca uma forte emoção, você deve observar como você se sente. Você deve observar quais são os pensamentos que chegam ali para você e tentar trabalhar esses pensamentos. Por exemplo, você pode se deparar com uma situação que te gera um gatilho emocional de medo, né? E aí você tem que procurar trabalhar essa emoção que surge antes que ela tome conta de você, entende? Ok, é importante também isso que o Tito falou, que nós não evitamos os problemas, nós precisamos aprender a conviver com esses problemas. Então você, quando
alguma coisa dispara a tua emoção, você tem que prestar atenção, como ele disse, o que você sente, o que você pensa, para que você possa sempre se preparar para situações futuras. Vamos lá então ouvir a nossa terceira pergunta e depois nós também vamos comentar algumas coisas sobre a própria campanha do Janeiro Branco, que eu queria que o Tito e a Mariana comentassem um pouco para nós. Vamos lá, a nossa terceira pergunta? Sou Nonato Souza, jornalista, e gostaria de saber quais exercícios devo fazer durante uma crise de ansiedade. Mariana, como é que se lida com uma crise de ansiedade? Ele pergunta aí quais os exercícios que ele deveria fazer durante. Eu acho que tem que fazer antes, durante e depois, né? É mais ou menos isso. Perfeito, que pergunta maravilhosa. Com certeza que muitas pessoas que estão ouvindo já se perguntaram: oh, meu Deus, o que fazer? A primeira coisa que eu costumo dizer para os meus pacientes é: ansiedade não mata. A primeira coisa que você deve pensar, geralmente quem está com uma crise de ansiedade, iniciou uma crise de ansiedade, o primeiro pensamento que muitas vezes vem é: eu vou morrer. Pensar eu vou morrer vai dar uma emoção de desespero, medo, preocupação. O comportamento dessa pessoa é de desordem. Ela pode experimentar de inquietação, angústia, e aí a reação biológica é a ansiedade, uma crise de ansiedade. O que fazer? Primeiro, entender que a ansiedade, por mais desconfortável que seja, todos nós temos, no nível de crise, ela não mata. Então, é a primeira coisa. E veja, quando a gente entra em crise, geralmente é porque alguma coisa aconteceu e nós estamos com um pensamento, nós interpretamos aquilo de forma catastrófica. Então, veja, eu posso pensar, agora estávamos na pandemia, positivei para a Covid, eu vou morrer. Pera, não. Existe tratamento, as pessoas estão se tratando, nós estamos com números muito positivos, apesar de agora um recontágio, mas a gente precisa ressignificar os nossos pensamentos, porque é ressignificando o que a gente está pensando que a gente vai alterar a emoção, comportamento e reação biológica, porque a crise já é uma reação do nosso sistema nervoso. Então, a gente tem que se perguntar, o que eu estava pensando para estar me sentindo assim? Porque a emoção, ela não vem sozinha. Antes dessa emoção, nós tivemos uma interpretação no meio, que foi um pensamento, que são os nossos gatilhos, como o Tito estava falando. Tito, como é que você trabalha essa questão dos medos das pessoas? Bom, se nós formos falar especificamente sobre a questão do medo, o primeiro passo é procurarmos identificar, né, naquele indivíduo quais são os elementos ali que causam esse medo, quais são, o áudio está vazando um pouco para mim, quais são os elementos que causam essa situação de medo. E aí, após identificar esses elementos, nós vamos verificar de que forma e com que intensidade esse medo ele atinge, né, o paciente. E a partir daí nós começamos a elaborar um plano de dessensibilização desse medo, de ressignificação desses pensamentos catastróficos, né? Vou falar numa linguagem bem simples para que todo mundo possa entender. A pessoa tem um medo, por exemplo, de rato. E aí ela se depara com um rato, ela entra em pânico, falta ar, ela se desespera, ela grita, ela se joga no chão, mas isso é uma reação de estresse do organismo. E aí, quando nós começamos a trabalhar as percepções do indivíduo sobre esse animal, sobre essa criatura, e ela começa a ver que essa criatura ela não oferece um risco, por exemplo, de morte por um ataque, que ela não é tão perigosa quanto o inconsciente dessa pessoa, às vezes, está fazendo com que ela sinta essas emoções, ela começa a ter novas percepções sobre o elemento fóbico e assim começa a controlar. Olha só, gente, é importante isso que foi colocado, porque nós precisamos trabalhar no Janeiro Branco o projeto para todo ano.
Então, uma pergunta que sempre se faz, e aí aqui eu vou colocar para os nossos convidados, para que eles comentem comigo, para que nós possamos discutir. O que eu posso fazer? Como é que eu faço para me preparar para trabalhar com as minhas crises, com as ansiedades, com os momentos de ansiedade, com o estresse no meu dia a dia? Porque nós estamos falando no Janeiro Branco, que é uma campanha que sugere que você tenha um plano para cuidar da sua saúde mental durante todo o ano. Então, eu começaria aqui. Mariana, como é que você sugere para as pessoas o que elas poderiam fazer para melhorar a saúde mental delas? O que você sugeriria? Assim, olha, Mariana, agora você está com a televisão para falar para a população de Roraima. O que você diria para a população? Como cuidar da sua saúde mental? O que incluir no dia a dia? Você curta e direta. Primeira coisa, lista de prioridades. Altere a sua lista de prioridades de forma que você, que está aí nos ouvindo, esteja em primeiro lugar. Ah, Mariana, mas eu tenho filhos, os meus filhos vêm em primeiro lugar? Não, você é o seu maior patrimônio. Se você não estiver bem com você, para você, você não será uma boa mãe ou bom pai, não será um bom profissional e não será bom em nada. Porque tudo que nós temos somos nós mesmos. E se nós não tivermos saúde mental, nós não temos nada. Então, a primeira coisa é lista de prioridade. Se priorize. Tá? Então, isso implica em gerenciar o tempo que você dedica ao seu trabalho, reorganizar a sua rotina de forma que você consiga fazer as suas refeições de forma saudável, leve, com o tempo. Isso implica também em eleger um lazer final de semana, em ter um lazer final de semana, com coisas simples. E aí, Wagner, eu costumo também dizer uma coisa, e eu uso isso para o meu dia a dia, e frequentemente eu tenho colocado nas minhas redes sociais e tenho perguntado, e aí, já se amou hoje? Se amar significa meditar, se amar significa ler o livro que você está gostando no momento, se amar significa dedicar um tempo para autocuidados, significa também praticar um esporte, fazer atividade física. Isso é um ato de amor que você direciona a você mesmo. E isso é saúde mental. Está sugerindo para nós, se coloque como prioridade. Tito, na sua visão aí, o que você sugeriria para as pessoas? O que elas deveriam incluir como lista ou como ação necessária para cuidar da saúde mental no ano de 2022? Eu super concordo com o que a Mariana falou e eu, para não repetir o que ela já disse, eu queria acrescentar uma outra coisa. Procure refletir sobre que rumo que tua vida está levando, né? O que você está fazendo do seu tempo, do seu dia a dia. Procure observar o que te motiva pela manhã quando você acorda, né? Se nada está te motivando, é sinal de que algo não vai bem. Uma outra coisa importante é observar se você tem priorizado mais as coisas ou as pessoas. Porque muitas vezes nós trabalhamos muito e todos nós precisamos trabalhar. O trabalho ele é muito importante para todos nós, mas muitas vezes esse trabalho é para trazer coisas que acabam sendo supérfluas quando você considera que o teu tempo que você está trabalhando para comprar coisas que você não precisa, você não está podendo estar perto das pessoas que você ama. Então, procure observar como você tem ocupado a sua mente, como você tem ocupado o seu tempo e as prioridades que você tem eleito para a sua vida. Ok, então você que nos escuta, você sabe que pode fazer sua pergunta para nós através dos canais das redes sociais. Estamos transmitindo ao vivo, além da televisão, da TV Assembleia, no canal do YouTube e do Facebook, e nos dois somos @AssembleiaRR. Nós vamos colocar agora uma pergunta de um internauta, porque nós queremos também interagir com as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Eu vou ler aqui a pergunta para nós. Como lidar com a saúde mental em meio à pandemia? Então essa é uma pergunta extremamente importante. Como que nós podemos cuidar da nossa saúde mental neste momento que é um momento de estresse para todos nós? Mariana, comece aí dando as suas sugestões para depois a gente ouvir também o Tito.
Ah, e sabe uma coisa que a pandemia, assim, óbvio, né? Perdemos muitas pessoas, tivemos muitas coisas ruins. Mas a pandemia obrigou as pessoas a serem mais criativas. E isso eu gostei muito. Ver, as pessoas conseguiram praticar atividade física dentro de casa sem que necessariamente tivesse uma esteira, uma bicicleta ou, sei lá, qualquer aparelho de ginástica. Simplesmente acompanhando YouTube e exercícios pela internet. As pessoas aprenderam a cozinhar. Então surgiu um monte de Masterchef na pandemia. As pessoas aprenderam a pintar, a fazer reparos em casa, elas decoraram cantinhos de casa. Então, essa coisa do isolamento, ela nos obrigou a ser mais criativos. E as pessoas, dentro das suas proporções, as que conseguiram, elas se reinventaram e estão saindo muito melhores. Porque, como dizia Nietzsche, aquilo que não nos mata nos fortalece. E nós estamos vivos, portanto, todos nós estamos mais fortes. Extremamente importante, né, nós nos reinventarmos, porque essa questão de ter uma rotina. Eu tenho uma outra pergunta de internauta, nós vamos ler aqui e vou pedir para o Tito responder para nós. A pergunta é a seguinte: o que é crise de ansiedade generalizada? Tito, vamos lá, comece aí, depois a gente vai juntando aqui as ideias. Na verdade, a pessoa deve estar perguntando, né, o que é ansiedade generalizada? O que é uma ansiedade generalizada? Bom, para falar de ansiedade generalizada, eu preciso falar um pouco de ansiedade, né? Vou tentar trazer uma linguagem bem simples para que todo mundo tenha acesso. Imagine que a ansiedade ela está muito relacionada com o teu pensamento, e é um pensamento que ele não está relacionado com uma questão do agora, ele está relacionado com uma questão futura, com uma questão que você nem sabe se vai acontecer, que pode ou não acontecer. Mas o fato de você ficar com aquilo na sua cabeça o tempo inteiro, você acaba tendo crise, você acaba sentindo toda a angústia, todo o sofrimento, como se aquilo estivesse realmente acontecendo. E uma crise de ansiedade generalizada é justamente aquele momento máximo onde você aquilo toma conta de você, aquilo te inunda de um jeito que você começa a perder todo o controle da situação. Você começa a ter dificuldade para respirar, você tem taquicardia, você imagina que vai morrer, como a Mariana bem disse no início, e teu pensamento dispara, muitas vezes você congela e não consegue fazer mais aquilo que você estava fazendo, e só chora ou fica sem ar, enfim. Então, uma crise de ansiedade generalizada é justamente essa crise tão exacerbada que acontece em decorrência desse processo de ansiedade. Ok. Você, internauta, que fez essa pergunta, é interessante porque nós confundimos, às vezes, o que é síndrome do pânico com transtorno de ansiedade generalizada. Então, são palavras que elas servem muito para que os profissionais de saúde se entendam. Mas, às vezes, você que sente a ansiedade não consegue claramente definir. Mas é muito importante fazer essa distinção, porque quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de um sentimento que ele não tem uma razão de ser. A pessoa está sempre preocupada, ela está sempre com medo, ela está sempre na expectativa de que algo ruim possa acontecer. Que é essa ansiedade que ela não tem um motivo, ou seja, é uma ansiedade que ela está fora do normal, que aí a gente já vai classificando como uma ansiedade patológica. Então é importante sempre buscar mais informação e ir se esclarecendo. E a ideia das campanhas são essas, é trazer para nós reflexões, pensamentos. E vou dizer aqui, ó, quem tiver alguma pergunta que não ficou muito claro, depois pergunta direto aí para mim, para o Tito, para a Mariana, depois a gente vai deixar aqui nossas redes sociais para que você possa interagir conosco, que será um prazer responder para vocês. Agora eu vou chamar uma pergunta de um outro colaborador aqui da instituição para nós colocarmos no ar, e eu vou pedir para a Mariana responder essa pergunta para nós. Vamos lá ouvir a questão. Meu nome é Kathleen de Almeida, sou agente de portaria e quero saber sobre como manter uma rotina saudável. Ouviu aí, Mariana? Como manter uma rotina saudável?
Manter a rotina saudável para mim, Wagner, é quando eu consigo gerenciar o meu tempo de forma que eu acorde cedo. Café da manhã para mim é muito importante. Então eu gosto de tomar meu café da manhã com tranquilidade. Inclui a prática de atividade física e eu gosto de fazer isso antes do horário do almoço. Inclui também um descanso no pós-almoço, porque a gente tem que se amar, tem que se cuidar, isso é muito importante. É o tal do soninho macuxi, né? O pessoal aqui fala. Gerenciar tempo de trabalho e à noite eu gosto de praticar um esporte ou de rever os meus amigos, ter os meus minutinhos ali para conversar besteira, tudo isso é saúde mental. Ter contato com as pessoas, isso é manter uma rotina saudável. E também uma alimentação saudável, né? Estar comendo bem, coisas que realmente façam bem para o nosso organismo. Ok. Olha só, é importante essa questão da rotina. Eu vou falar aqui uma coisa que eu incluí na minha vida exatamente durante a pandemia. Eu incluí na minha vida um despertador para me lembrar a hora de dormir. Então, como é que eu lido com essa pandemia e que rotina saudável eu criei para mim? Às 10 horas da noite, no meu celular tem um despertador. Quando esse despertador toca, eu sei que é hora de começar a me preparar para dormir. Então, eu não estou ficando na televisão, vendo jornais, vendo notícias, vendo informações. Eu começo a me preparar para dormir e assim eu estou conseguindo dormir mais e isso faz com que eu acorde mais descansado. Isso é extremamente importante. Rotina. Uma rotina saudável te ajuda na vida. Uma rotina desequilibrada pode te prejudicar. E um dos principais problemas nos dias atuais é a privação voluntária do sono. Tem muita gente dormindo pouco por iniciativa própria. Nós vamos pegar aqui mais uma questão dos internautas para nós comentarmos. Observaram mudanças nas crianças? Elas desencadearam mais depressão ou ansiedade? Então está aqui para os nossos psicólogos de plantão. Vocês percebem as pessoas comentando essas mudanças de comportamento nas crianças? Mariana, o que você tem visto na sua prática clínica? Wagner, ao passo que as crianças se desconectaram um pouco mais umas das outras, porque elas ficaram dentro de casa e saíram desse convívio escolar, elas se conectaram mais aos pais. Pais que não brincavam passaram a brincar. Pais que não ensinavam e que não paravam para fazer uma lição de casa ou para colocar nas aulas online, passaram a fazer também. Então, olha que curioso. Eu não estou aqui dizendo que as crianças não deprimiram ou não ficaram ansiosas. Mas eu posso falar a partir de uma prática minha de consultório que a procura por atendimento infantil elas diminuíram um pouco por causa da questão por questões de depressão e ansiedade. E aumentaram um pouco por causa da questão do divórcio. As pessoas elas se divorciaram mais na pandemia. Então, isso fica muito implícito. Eu acredito que a gente vai saber disso um pouco mais à frente. Ok. Nós temos uma outra pergunta também de internauta que eu vou colocar aí para o Tito comentar conosco. Vamos lá então ver essa outra pergunta? Pode ter alguma relação entre ansiedade generalizada e a presença de alergias sazonais? Essa é uma pergunta incomum, né? Mas eu gostaria de ouvir o Tito e eu também vou fazer aqui alguns comentários. Porque dependendo do tipo de alergia que a pessoa tem, a gente tem que se perguntar de que forma ela lida com isso. Porque eu posso ter uma alergia que é uma coisa simples, mas quem tem, por exemplo, alergias respiratórias, quem tem alergia respiratória grave e que sente dificuldade para respirar, vai sim fazer uma relação da sua alergia com a ansiedade. Tito, comente aí um pouco e depois a gente volta, chama a Mariana e a gente faz um conclave aqui. Então vamos lá. Essa parte de alergia aí não é muito a minha área de especialidade. Eu sou especialista em dor, mas eu acho que tem uma relação aí que é o seguinte. Esses sinais físicos, esses sintomas que aparecem em decorrência da própria ansiedade,
né? Algumas pessoas desenvolvem alergia, outras uma coceira, outras uma inquietude muito grande em relação à ansiedade. E quando é um sintoma predominantemente físico, que a pessoa chega e fala assim, estou sentindo uma alergia, assim, o primeiro passo, gente, é procurar um médico, né? Para o médico poder avaliar essa questão, porque ela pode ser decorrente de uma questão emocional? Sim. Se você ter ideia, questões emocionais podem gerar dor, podem gerar coceira, podem gerar até cegueira temporária, perdas auditivas, impotência sexual, queda de cabelo. Então, questões emocionais podem gerar uma série de coisas. Mas quando é uma questão predominantemente física, para você que está nos assistindo, o primeiro passo é procurar um médico. Procure um médico, ele vai avaliar você. E aí, após descartada a possibilidade de ser uma patologia relacionada à parte física, e ele vai perceber que você tem um processo de ansiedade, vai encaminhar para o psicólogo. Então, acho que mais importante do que saber se pode ter uma origem emocional é saber o caminho para resolver esse problema, tá bom? Acho que é por aí. Ok. Nós temos mais perguntas e nosso tempo ele está passando. Você que está nos ouvindo, lembre-se, se você estiver na TV Assembleia, você pode mandar suas perguntas pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, e nos dois nós somos @AssembleiaRR. Nós vamos ver mais uma pergunta aqui em vídeo, né? E depois eu chamo nossos convidados para responderem. Vamos lá, mais uma pergunta no vídeo? Olá, o meu nome é Kátia Nunes, eu sou recepcionista e eu gostaria de saber como podemos nos manter bem mentalmente em meio à pandemia. Ok, Kátia, essa é uma pergunta que eu acho que tem uma relação com a anterior, de como me manter bem durante a pandemia. Eu vou dar um depoimento meu, eu tenho me mantido bem durante a pandemia, assistindo menos televisão e lendo mais. Mariana, qual é a sua opinião sobre isso? Como é que você sugere que alguém possa se manter bem nessa toda que tem sido a pandemia? Veja, de novo naquele princípio de faça todos os dias alguma coisa por você, para você. Isso inclui com certeza se desligar um pouco mais das telas, se conectar a conteúdos de qualidade, livros, a prática também de exercício físico, se predispor a aprender algo novo, pintar, desenhar, tocar um instrumento. Todas essas coisas são fundamentais para que a gente tenha uma vida com qualidade, né? E para nos mantermos bem. Essa pergunta ela é muito importante, porque às vezes nós queremos saber como nos manter bem. E esse manter bem, ele tem a ver com a ocupação da nossa mente num foco equilibrado. Manter bem a saúde mental é você estar sempre cultivando emoções positivas. Tenha contato com a natureza, abrace as pessoas que você ama, cultive boas amizades. Todas essas coisas juntas sempre vão nos ajudando. Vamos lá, temos mais perguntas aí de internautas. Vamos colocar então? Eu vou ler aqui, ó. Como eu posso tirar um tempo, o descanso, sem sentir culpa? Pois tenho 3 filhos e trabalho fora. Então me sinto cansada com todo o trabalho, mas me sinto culpada por não dar a atenção necessária a eles. Eu vou pedir que o Marcelo Tito comece a responder, já que ele é homem, né? Mas eu sei que ele tem filha também. E fale aí, Marcelo, como é que uma mulher que tem 3 filhos, trabalha fora, ela tem que descansar, mas se sente culpada por não cuidar dos filhos? Wagner, uma coisa que eu me deparo constantemente no processo de terapia com as minhas pacientes é muitas vezes esse sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa por algo que ficou para trás, por algo que aconteceu no passado. E é uma coisa que nós precisamos aprender a nos perdoar. Nós precisamos aprender a não sermos tão exigentes com nós mesmos. É claro, as crianças precisam de atenção, mas se você está fazendo o seu melhor, que talvez não seja o melhor do mundo, talvez não seja o ideal, mas é o que dá para fazer agora, né?
Cada um de nós passa momentos na vida em que não é a situação ideal, não é a situação perfeita, e a gente tem que estar constantemente se adaptando. E nesse processo, se você está fazendo o seu melhor, é importante você entender que você também precisa se perdoar. Mas uma coisa importante, paralelamente a isso, é você também trabalhar a sua comunicação com essas pessoas que estão próximas a você, com seus filhos. Você está constantemente explicando para eles, constantemente ouvindo eles, fazer com que haja um entendimento de que aquela situação é temporária, de que você está fazendo o seu melhor e você precisa se perdoar também por não poder fazer melhor ainda naquele momento, sempre na busca de que no futuro você vai fazer ainda melhor. Uma coisa importante que a Mariana falou anteriormente, quando fala em se priorizar. Para você ser uma boa mãe, você precisa também estar bem emocionalmente. Então é importante dividir tarefas com outras pessoas. Sabe, tem um filho mais velho, ele não vai trabalhar, mas ele pode ajudar alguma coisa. Marido, tia, avó, as pessoas que compõem a família, todas podem te ajudar. É importante essa conversação, esse diálogo, para nós trazermos o equilíbrio para o nosso ambiente do lar. Eu queria ouvir a Mariana também, porque é uma visão feminina. Mariana, o que é que você sugeriria para essa pessoa? Porque ela disse que ela tem 3 filhos, ela trabalha, ela quer descansar, mas também ela se sente culpada. E parece que culpa está no DNA da mulher, né? Que é uma coisa que o machismo implantou, em que as mulheres sempre acham que elas estão abaixo daquilo que elas deveriam. Então, tem uma coisa que tem uma cobrança social aqui, né? E as mulheres, elas se cobram aqui. E aí eu digo, não, a gente vai chegar até aqui, ó, e tá tudo bem. Por quê? Porque tá tudo bem. Nós trabalhamos, estudamos, somos mães, esposas, donas de casa, gerenciamos 1 milhão de coisas. Então, assim, para que a gente exerça um bom papel de mãe, de novo, a lista de prioridade. A gente precisa estar em primeiro lugar. Algumas mulheres, elas entram em conflito nesse sentido. Falam assim, poxa, Mariana, eu vou sair para me exercitar e meu filho vai ficar em casa. E essa é uma hora que eu podia estar com meu filho, eu vou estar fazendo academia? Sim, porque daí seu filho depois vai receber uma mãe menos estressada, uma mãe paciente, mais carinhosa. Então, sim, a resposta é sim, você vai fazer isso. E o seu filho recebe um triplo, né? Olha só, gente, nós estamos recebendo muitas perguntas, isso é muito bom que as pessoas estão interagindo, e o nosso tempo já está caminhando para encerrar, então nós vamos responder aqui mais perguntas dos internautas. Vamos lá, a próxima pergunta. Como ajudar uma pessoa em luto? Isso é um trabalho complexo e difícil. Tito, vamos lá, como é que a gente pode ajudar alguém que está no luto nesse momento aí, que tanta gente está vivendo luto em função da pandemia? Sim, e luto tem sido uma constante no meu atendimento aí, tanto no Brasil como no exterior. Várias pessoas têm perdido pessoas importantes e... Gente, se nós fôssemos fazer uma live sobre luto, ainda não seria suficiente. Mas, tentando resumir para vocês aqui, o que você que está perto de alguém pode fazer... primeiro passo, se você perceber que a pessoa realmente está muito impactada com essa perda, ajude ela a buscar ajuda profissional. Porque, muitas vezes, superar um luto é muito difícil. Dura meses, pode durar até anos, né? Procure ficar próxima dessa pessoa, esteja aberta para ouvir quando ela estiver disposta a falar, e entenda também que em alguns momentos essa pessoa ela precisa de um tempo para ficar sozinha, para refletir. Eu gostaria de dizer também mais uma coisa que para muitas pessoas é um tabu, essa questão de chorar. Você pode chorar. Chorar é normal, faz parte do processo. Você está pondo para fora o teu sofrimento, essa perda. Então, se você está vivenciando um luto, não sinta vergonha se você sentir a necessidade de chorar, entendeu? Então, é basicamente isso, e cada pessoa é única, cada pessoa vivencia o luto de uma forma, e se você perceber que tá bem difícil, procura um profissional que eu tenho certeza que vai te ajudar.
Olha só, você que está nos ouvindo, falando de luto, lembre de uma coisa. Como é que eu ajudo alguém? É isso que o Tito colocou. Esteja disponível para a pessoa. Agora tem algo importante. Hoje, a própria psiquiatria, ela medica pessoas em luto. Quando a pessoa está com muito sofrimento, o médico passa uma medicação para ela dormir, para ela relaxar. Então, se você está sofrendo, use os recursos que estão disponíveis. Nós temos mais perguntas dos internautas, então nós vamos responder mais uma agora. Vamos lá, a próxima pergunta. É possível ter acompanhamento psicológico pelo SUS? Mariana, você que trabalha aí no SUS, né, tem uma atividade, responda aí para nós. É possível encontrar atendimento psicológico no SUS? Sim, é possível, tá, gente? Olha só, nós temos o hospital o Coronel Mota, e lá tem psiquiatra, tem psicólogo disponível, você passa pelo médico, ele te dá um encaminhamento. Muitas vezes você sai dessa consulta com o psiquiatra com uma receita, e aí você já pode passar na própria farmácia do Coronel Mota, apresentar essa receita, e muitas vezes já sair com a sua medicação para iniciar o seu tratamento. É possível, sim. No Hospital das Clínicas, que é onde eu também trabalho, pronto atendimento Cosme Silva, também tem atendimento ambulatorial para servidor da saúde. Então, é muito importante que a gente busque isso. Nós temos os CAPSs também, espalhados aí pela nossa cidade, não vou saber dizer precisamente onde fica cada um, mas é possível sim que a gente faça pelo Sistema Único de Saúde. Você, ao contrário do que muitas pessoas pensam por aí, essa coisa, só quem cuida da saúde mental é quem é rico. Não. O Sistema Único de Saúde tem acompanhamento, tem atendimento sim. Você só precisa buscar nos lugares certos. Ok, e tem mais uma coisa, as faculdades, geralmente as faculdades que têm curso de psicologia, elas mantêm uma clínica onde elas também oferecem atendimento gratuito para as pessoas, né? Vamos lá para mais uma pergunta, nós temos aí mais uma pergunta em vídeo, eu vou colocar aqui na tela e aí para o Tito responder para nós. Tito, presta atenção aí a pergunta. Olá, me chamo Andréia Mello, sou servidora pública e gostaria de saber se todo caso de depressão e ansiedade é necessário o uso de medicamentos. Ok, vamos lá, Tito. Olá, Andréia, é um prazer responder a sua pergunta. Quando nós falamos todo, nós estamos generalizando, né? E toda generalização é perigosa. Então, o que eu posso responder para você? Para saber se aquela situação, aquele caso, seja de ansiedade ou de depressão, necessita de medicamento, é necessário primeiro passar por uma avaliação adequada por um profissional de saúde mental ou por um médico, para que ele possa diagnosticar essa necessidade de medicamento. Mas existem situações em que a ansiedade ela não é tão elevada e pode ser trabalhada ali inicialmente com psicoterapia e muitas vezes ela vai regredir e você vai ter um controle sem medicamento. Existem essas situações. Existem situações também em que há uma depressão mais leve, moderada, que você pode começar com um processo de psicoterapia e também conseguir controlar sem a necessidade de medicamento. Mas eu acho que por trás dessa pergunta tem algo muito importante, que é o preconceito, muitas vezes, que algumas pessoas têm com o medicamento. Então, gente, entendam que o medicamento, ele está ali para ajudar você. Se não houver necessidade, você não vai tomar. Mas se houver necessidade, você tem que analisar aquilo como um apoio para você sair desse momento difícil. Então, basicamente, é isso. Ok. Olha, eu quero começar agradecendo a participação do Tito e da Mariana, porque nosso tempo aqui está chegando ao final. Então eu vou passar aqui para a Mariana fazer suas considerações finais, deixar aí suas redes sociais e depois o Tito para a gente fazer o encerramento da nossa live. Eu quero agradecer você que nos acompanhou, que fez pergunta. E se por acaso alguma das suas perguntas não foram bem respondidas, você não está satisfeito, anota aí as redes sociais deles e pode perguntar que eles se comprometem a responder. Mariana, suas considerações finais. Olha, primeiramente, muito obrigado por aceitar. É um desafio estar aqui ao vivo, a gente está pela internet, tem todas as dificuldades, mas acho que foi super tranquilo, nós conseguimos responder muitas perguntas.
Sim, e acho que a equipe da Assembleia Legislativa, com essa iniciativa de promover essa live, não é a nossa primeira live juntos, eles estão sendo muito assertivos o tempo inteiro e eu quero parabenizar a iniciativa. Nós precisamos falar de saúde mental o ano inteiro. Estamos em janeiro e como é o nosso é o primeiro mês do ano, nós precisamos realmente bolar um plano para cuidar melhor da saúde mental. Gente, façam isso. Peguem papel e caneta, coloquem lá a sua lista de prioridades, escrevam uma rotina que você gostaria de seguir. Comece aos poucos. Nem todo mundo começa fazendo tudo de uma vez, mas a gente começa a fazer pequenas coisas que já faz muita diferença no nosso dia a dia e impacta significativamente a nossa saúde mental. Me sigam lá no Instagram, @marianapsiquepessoa, PSIC Pessoa. Aí é @Mariana Psique, de psicologia, Psique Pessoa, que é o sobrenome dela. Marcelo Tito, suas palavras finais aí, deixe também suas redes sociais para as pessoas te seguirem e fazerem perguntas. Legal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade da Assembleia Legislativa estar realizando esse evento grandioso, essa live aí para compartilhar com toda a sociedade a importância dos cuidados com a saúde mental. As minhas redes sociais, eu tenho 2 Instagrams, um é o meu Instagram normal, que é Marcelo Tito Psi, e o outro é Guerreiras de Fibra, é um trabalho que eu desenvolvo com mulheres com fibromialgia aí, de todo o Brasil e de outros países. Eu sou especialista em dor e eu tenho me especializado cada vez mais no tratamento dessa doença aí, de forma multidisciplinar com outros profissionais. E é isso, como o Wagner falou, quem tiver alguma pergunta, vai lá em um dos 2 Instagram, manda mensagem que eu vou responder com todo prazer. Ok, estamos chegando ao nosso final. Eu quero agradecer aos nossos convidados, agradecer a toda a equipe aqui por trás, a correria, fio, são coisas que vocês não veem, mas que são muito importantes para nós que trabalhamos no consultório com tudo muito bem tranquilo. Aqui é sempre um desafio. Então, nosso muito obrigado, boa noite para você, aproveite o final de semana e se ainda não fez, faça sua lista de prioridades, faça seu planejamento para que você possa realmente fazer de 2022 o ano da sua saúde mental. E me siga lá também no Instagram, o meu Instagram é Wagner Costa PSI, de psicólogo, Wagner Costa Psi. Boa noite a todos e bom final de semana.